Isso é um dado técnico que contra número não tem argumento. O PT, nos 18 anos que governou, perpetuou as pessoas na pobreza para se perpetuar no poder. Este governo perdeu a credibilidade em relação aos credores. A liberdade financeira, né, ela é a porta de entrada da liberdade e a porta de saída do abuso. Não existe dinheiro do Estado, né? Existe dinheiro do pagador de imposto e patrimônio dos brasileiros. Então eu acho que houve agora um colapso tão profundo, eu acho assim, talvez as pessoas se antenem pouco o que foi a destruição em termos de governança e o descontrole de gasto e a magnitude do gasto que foi feito, principalmente nesse último ano, nesse terceiro governo do Lula. Então, o governo da Dilma, o segundo, foi um governo que produziu uma crise para o Brasil, que destruiu 2 milhões de empregos. Para você ter ideia, a gente enfrentou uma pandemia e o saldo foi zero, não abriu nem fechou vaga, mas conseguiu sustentar. Só contratamos gastos temporários, então você gastou 700 bilhões de reais para salvar vidas, empresas, empregos, enfrentar a pandemia. No ano seguinte já se produziu um superávit, então foi o primeiro governo que entrou com uma dívida PIB menor do que saiu. E esse agora assumiu com 71,67, está entregando acima de 80, mas mais que isso, com uma desgovernança absoluta da gestão dos ativos da União. Então, antes de entrar nas micromedidas, sabe, Yuri, você vai cortar isso, fazer aquilo, assim, tem um passo anterior e estruturante que vai ser reformular a governança, seja a governança do próprio processo decisório da gestão orçamentária. O orçamento virou uma peça de ficção totalmente congelada e indexada, onde o Poder Executivo tem margem zero para governar. Então não adianta você falar, você quer ser ministra da Economia? Não, obrigado, alguém vai, porque você não tem nem manobra do que fazer. E hoje, então assim, o que a gente tem pensado e debatido muito primeiro, como é que a gente constrói um arcabouço de governança fiscal, né? E um fórum de diálogo entre os três poderes, porque você tem os três poderes ordenando o gasto e só um controlando. A gente viveu situações lá, eu vou te dar um exemplo disso, assim, onde o Congresso ordenava gastos, pegar um exemplo de mulheres, bobo, assim, pobreza menstrual, que é um tema relevante, 3 bilhões de reais de gasto, aí vinha, estava fora do teto de gasto. Aí a área técnica regulamentava o veto ao presidente. O presidente pediu o veto seguindo a área técnica, se não descumpria o teto. Aí o Congresso vai lá e derruba o veto e você fica com o problema, e o TCU monitorando as suas contas, né? Então hoje eu acho que precisa de um orçamento base zero, né? Assim, e uma governança como você tem na política monetária. Então você tem um comitê de política monetária, onde existe uma transparência em relação às decisões que são tomadas, e metas e obrigações e um compartilhamento. E na política fiscal não tem isso, né? Então, assim, precisa reorganizar o Estado. Então, assim, eu vejo a ação e o que vai ser... O Flávio Bolsonaro já fez um compromisso, algumas vezes publicamente, de que o dever de casa número 1 vai ser colocar as contas em ordem, né, e recuperar a credibilidade do Brasil, propondo uma PEC onde, ainda no governo de transição, vai usar o capital político ser eleito para isso. Mas, assim, mais do que a PEC academicamente certa, a gente tem que estar aproximadamente certo na direção, mas principalmente com uma capacidade de execução política forte. Vai precisar chegar e já dar um sinal muito firme para reconquistar essa confiança do mercado. Que sinal é esse, então? É uma medida, é um arcabouço diferente, é um nome no Ministério da Fazenda? O que dá para fazer para conquistar essa confiança? Você trouxe um ponto muito relevante, porque o primeiro passo do abismo, por isso eu tenho falado, a gente está indo para um abismo, e isso não é uma opinião política. Isso é um dado técnico, porque contra número não tem argumento. Então, agora a gente chegou num estágio que, a despeito de estar pagando acima de 8% de juro real, teve um leilão recente que não apareceu ninguém. Então, quando nem acima de 8% ninguém quer financiar esse governo, significa que está perdendo a crença de que haverá capacidade de pagamento. O que isso significa? Você está endividado no consignado, aí você vai para o cheque especial, aí você vai para 3 cartões de crédito. Quando não tem mais nenhum banco querendo te financiar, vai para o agiota. Então isso é um sinal claro, não é uma opinião da Dani, de que este governo perdeu a credibilidade em relação aos credores, quando você vê um leilão que, com uma taxa que é espetacular para um rentista, você vai dobrar o seu capital com dinheiro
parado, financiado pelo governo num prazo curto, né? Isso é um desafio para você ter alocação de capital produtivo para gerar riqueza, renda e emprego, é um sinal muito ruim. Então, o compromisso que o Flávio fez foi que, além de medidas de revogação, né, tributária, e acho que teve muito, na tentativa de bancar esse descontrole de gastos, uma elevação absurda de impostos e criação de impostos, é uma arrecadação acima de 2 trilhões e ainda assim a conta não fecha. O compromisso que ele fez é que, além desse revogaço, né, e de uma simplificação tributária brutal, que a gente traga uma PEC nesses 3 pilares que eu falei, que vai ser governança, mecanismos de controle de trajetória, um corte de despesa e, principalmente, uma reorganização da estrutura, enxugando a máquina que esse governo criou. Não é razoável você ter 40 ministérios, cada um com um RH, com um centro de viagem, com um de compra. Então, a gestão está muito obsoleta. Precisa dar um choque de modernidade, de eficiência na despesa, porque existe um descaso com a coisa pública muito grande. Qualquer empresa, eu que fui do setor privado a vida inteira, abri várias gestoras, qualquer empresa hoje que está em múltiplas unidades, ela tem um centro de serviço compartilhado. Né? Você pode ter uma universidade, uma fábrica, você está em 5 estados e você tem um centro de serviço compartilhado, ainda mais agora com inteligência artificial e com tudo que tem de tecnologia. O debate estava maduro, o que ajuda. Sim. Quando você tem uma consciência coletiva de algo que precisa ser endereçado, assim como existe uma consciência coletiva hoje que esse modelo econômico está colapsado. Então, do brasileiro mais simples que vê a conta de juros, você tem mais de 40% das famílias, mais de 80% das famílias endividadas, você tem quase 40% da renda comprometida no pagamento de dívida, e a continuidade desse modelo aponta para onde? A dívida PIB, que está 81%, né, vai para 100%, e as famílias vão comprometer quase toda a renda para pagar a dívida, elas não vão ter dinheiro para sobreviver. Então, assim, existe um consenso de que esse modelo não é sustentável, e isso é uma crença econômica da esquerda e do PT. Eles acham que o Estado é o desenvolvimentista. E eles colapsaram as contas para isso, né? Então, o modelo está errado. Eu acho que ali no governo do presidente Bolsonaro, o resultado foi extraordinário. Assim, a gente enfrentou o maior choque econômico da história, que todos nós vivos passamos. Se você pensar em termos de economia, eu que trabalhei em mercado financeiro e fiz carreira, quando você ia achar que você ia ter uma crise que fechou o espaço aéreo do mundo? Crise, para mim, lá era o ataque terrorista, fechou o aeroporto de Nova York 2, 3 dias e era um colapso. A gente está falando de meses fechados, né? Então, acho que houve, e foi um privilégio para o Brasil ter um ministro com a consistência acadêmica, a sabedoria, e tão visionário quanto o ministro Paulo Guedes naquele momento. Um presidente com ouvido no povo, tentando pegar ali o que era a necessidade ali, o que as pessoas estavam passando. E a despeito de ter passado 2 anos enfrentando essa pandemia, você entregou o país com as contas em dia e com uma série de reformas, além da Previdência, que foi marcos regulatórios de ferrovia, de cabotagem, lei da liberdade econômica, independência do Banco Central, que foi essencial agora, enquanto acabouço institucional para o país, o marco do via Congresso. Aí você vai dizer assim, e aí? Temos um orçamento base zero, qual é a prioridade do país? Aí você vai chegar numa discussão se você corta A, B, desindexa, desvincula. Então, eu acho que agora a gente tem... O buraco ficou tão fundo que essa medida ficou ultrapassada. Ela é o rabo do cachorro, né? E a gente tem que olhar para o cachorro agora. Daniela, e qual é a âncora fiscal que vocês vão defender? O que você acha que faz sentido agora? E vou aproveitar e fazer uma outra pergunta. Você disse agora que você não quer ser ministra da Fazenda. Então, como que você quer participar desse governo? E quem é o ministro da Fazenda dos sonhos agora? Não, eu, na verdade, liguei para... Eu quero ser um agente de mudança, então estou aqui para servir. Tenho 2 filhos, estou com um bebê de 1 ano e meio. Acho que tenho uma curva de aprendizado, sou jovem, tenho energia. E quando eu penso o que vai significar essa eleição para o Brasil, em termos de modelo econômico, né, assim, esse modelo econômico não é sustentável. O governo vai para o buraco, vai arrastar as empresas e as famílias. Porque foi recorde de falência de empresa. Quando você achou que você ia ver Braskem em RJ, Cosan em RJ, Pão de Açúcar em RJ, Oncoclínicas em RJ, isso são as grandes, eram os grandes players. Então, assim, tem que mudar, tem que mudar. Eu prefiro estar aproximadamente certa do que 100% errada.
Então, eu me dispus a contribuir para a mudança. Eu sou uma pessoa que nasci no interior, a minha família eu não sou de família privilegiada, construí a vida do zero e eu acho que eu preciso me doar por um legado para os meus filhos. Nos próximos 6 meses, eu não via nada mais importante para eu fazer, trabalhando só para mim, para eu ter mais um pouco de coisas, ao invés de promover essa mudança. Então, a gente está muito focado na estratégia e principalmente em ganhar a eleição. E aí a estratégia, a estrutura e depois o time, do que a gente nem definiu a estrutura dos ministérios, definimos que vem de 40 para pelo menos 20 a 22, mas eu não sei nem se vai ter um Ministério da Economia ou o da Fazenda com planejamento, então a gente ainda está na estratégia, nas medidas e principalmente com muita energia para ganhar a eleição, né? Então, assim, o cargo é o menos relevante agora para nós todos. Tem menos gente do que cargo, né? Eu não estou preocupada. O gancho, por que essa dúvida de voltar com aquele super Ministério da Economia ou manter, por exemplo, como você citou agora, uma divisão entre Fazenda e Planejamento? Então, tem a ver com a estratégia, né? Então, eu acho que o governo, quando você pegar o que era o plano anterior, era um binômio de reformas macro, para ajuste das contas e reformas microeconômicas para promover competitividade, produtividade, redução do custo do Brasil. O PT produziu um abismo de desigualdade tão grande e um buraco que, se você faz essas reformas para promover investimento, investimento gera renda, emprego gera renda, a população não alcança esses empregos mais. Hoje, pelo menos 100 milhões de pessoas no Brasil têm renda familiar de até R$ 3.500, Yuri. Hoje, mais da metade da população adulta do Brasil não tem ensino médio completo. Então, as pessoas não estão nem capacitadas para encontrar esses empregos, ainda mais na era da tecnologia e da inteligência artificial. Há 4 anos atrás, quando a gente saiu, no governo do presidente Bolsonaro, que fez o 5G, que fez a plataforma GovBR e botou serviço na palma da mão, que fez o Pix, né? O Pix foi uma iniciativa do governo Jair Bolsonaro, né? Junto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, e que democratizou completamente. A pandemia bancarizou o brasileiro e o Pix democratizou o acesso. Como é que você continua esse caminho da prosperidade? Inserindo essas pessoas nos mercados. Para isso, você precisa capacitar, você precisa facilitar a abertura do negócio, você precisa dar acesso a crédito, você precisa botar a tecnologia na palma da mão. Então, eu acho que a realidade atual, ela tem um eixo e uma prioridade de mobilidade e ascensão social muito grande, né? O PT, nesses últimos, dos 18 anos que governou, perpetuou as pessoas na pobreza para se perpetuar no poder. Então, você olha o que foi feito nesse caminho, né? 5G, Pix, liberdade econômica, abre o seu negócio, GovBR, 4 mil serviços na palma da mão, o cara faz uma prova de vida do INSS, ele tira a carteira de trabalho. Isso é eficiência de tempo para o cidadão. Para a mulher, então, nós, assim, que aí equilibra prato mais ainda. Então, eu acho que, desde o início das minhas conversas com o Flávio, a Dani está me ajudando em mobilidade social. Eu rodei o Brasil pela Caixa, conheci um Brasil profundo. A história das pessoas me transformou como pessoa e como propósito, e por isso tenho tanta vontade de me engajar agora. E aí, quando a gente define essa estratégia, a gente tem que ver qual é a melhor estrutura ministerial, e esse debate a gente ainda não fez para chegar num desenho ótimo, né, final. E eu só estou disposta a servir o Brasil e principalmente promover essa mudança. O que eu quero é, definitivamente, que o PT perca essa eleição, porque a fórmula deles, comprovadamente dos números, não funciona. Então, a gente precisa ir para outra direção e o meu espírito é contribuir para essa mudança de direção. Para fechar bem rapidamente, não vou deixar de perguntar do assunto do dia, que é essa expectativa em torno do tarifaço de Donald Trump. Flávio foi aos Estados Unidos tentar negociar. Caso seja de fato adotado e fique em vigor ao longo deste ano e Flávio Bolsonaro ganhe as eleições, qual é o caminho para reverter este tarifaço na sua avaliação? Caso ele ganhe, porque esse trabalho agora é do Lula, que é o presidente, né? Ele que devia estar fazendo esse trabalho, mas a via é do diálogo. Então, a gente vai ser um governo aberto, né, ao diálogo com todos os países, isso é necessário. A gente abrir e ter um diálogo frutífero em termos de relações e de comércio exterior. E aí vai ter que ser na via do diálogo e do conhecimento, do convencimento e da negociação. Eu acho que hoje o que existe por parte do Flávio é uma tentativa de tentar reparar o dano por uma negligência de negociação do governo atual. A responsabilidade é deles, são eles que estão governando. Deixe seu like, se inscreva, comente e ative o sininho para não perder mais conteúdos.
Palco Nacional. Juntos para um Brasil melhor.